Crise existencial sob a luz do estoicismo. A crise existencial é um ponto de ruptura. Um momento em que as estruturas internas desmoronam, em que tudo aquilo que parecia sólido começa a se desfazer como areia entre os dedos. Não importa a idade ou as circunstâncias externas, a crise existencial chega como um chamado silencioso que ecoa nas profundezas da alma. Quem sou eu? Por que estou aqui? Qual é o sentido disso tudo? Do ponto de vista estoico, esses momentos não são sinais de fraqueza ou fracasso, mas portas para a transformação. Eles revelam o que está oculto sob as camadas de distrações cotidianas. Para muitos, a crise existencial parece um colapso. Para o estoico, ela pode ser o primeiro passo rumo à liberdade interior. E o início da crise. Ela geralmente não começa com um grande evento, mas com uma sensação. Uma inquietação, uma dúvida que surge no silêncio. Às vezes, aparece após uma conquista que, em vez de trazer satisfação, revela o vazio. Outras vezes, ela nasce da dor, da perda, do colapso de algo em que se acreditava com força. Mas seja qual for a origem, a crise existencial é sempre um divisor de águas. Os antigos estoicos entendiam bem esse fenômeno. Epicteto, que nasceu escravizado e encontrou a liberdade através da filosofia, dizia que a chave para uma vida boa está na distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. A crise existencial é justamente o momento em que nos deparamos com o fato de que grande parte daquilo em que colocávamos nossa identidade, status, posses, reconhecimento, está fora do nosso controle. Quando tudo isso falha ou perde o sentido, resta o núcleo nu da existência, nós mesmos. Segunda, o vazio como convite. É nesse momento que muitos se desesperam. Sentem que nada tem sentido, que a vida é apenas um ciclo repetitivo de tarefas e obrigações sem propósito. No entanto, os estoicos nos convidam a ver esse vazio como um convite. Um espaço aberto onde pode nascer um novo entendimento da vida. Sêneca escreveu que a vida não é curta, é mal utilizada. Isso nos faz pensar: será que a crise existencial surge justamente quando começamos a perceber que vivemos de forma automática, sem refletir sobre nossas escolhas e valores? Talvez a dor que sentimos seja o grito da alma pedindo autenticidade. A filosofia estoica não promete alívio imediato, mas oferece algo mais profundo: clareza. Ela nos ensina a observar a vida com coragem, a reconhecer nossas ilusões, e a começar, lentamente, a reconstruir nosso senso de propósito com base no que é duradouro e verdadeiro, a virtude. Terceira, a virtude como sentido. Para os estoicos, viver bem não é acumular prazer ou evitar sofrimento, mas agir de acordo com a razão e a virtude. Virtude, aqui, não é moralismo, é integridade, coragem, sabedoria, justiça e autodisciplina. É viver de forma coerente com nossos princípios mais elevados, mesmo em meio às dificuldades. Deixe seu like e se inscreva. Uma crise existencial pode ser o momento perfeito para revisar o que temos chamado de vida boa. Estamos vivendo para agradar os outros? Para nos distrair do medo da morte? Para alcançar um sucesso que não define nada? A filosofia estoica nos propõe uma virada radical. A ideia de que a única coisa realmente importante é como escolhemos viver, independentemente das circunstâncias externas. Quando tudo parece sem sentido, o estoico pergunta: o que posso fazer, aqui e agora, com virtude? Essa pergunta pode parecer simples, até ingênua, diante da imensidão de dúvidas existenciais. Mas ela é poderosa porque nos devolve o controle. Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar nossa postura diante dele. E isso muda tudo. Quarta, o papel da morte. A crise existencial muitas vezes se mistura com o medo da morte, ou, mais precisamente, com o medo de viver sem significado. Os estoicos falavam constantemente sobre a morte, não como uma obsessão mórbida, mas como uma lembrança do que realmente importa. Não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito dele, dizia Sêneca. A meditação sobre a finitude nos desperta. Nos convida a usar melhor os dias que temos, a parar de adiar a vida para algum momento idealizado no futuro. A crise existencial, nesse contexto, é um lembrete brutal de que o tempo está passando, e que, se não tomarmos as rédeas, viveremos por inércia, e não por intenção. V.
A tranquilidade estoica. A meta do estoicismo não é eliminar as emoções, mas cultivar a ataraxia, a tranquilidade interior. A crise existencial, por mais caótica que seja, pode se tornar o solo para essa serenidade. Como? Ao praticar o desapego das coisas externas e focar na nossa própria retidão de caráter. Isso não significa indiferença ao mundo, mas sim um tipo de liberdade que nasce da aceitação da realidade. O estoico aceita o que não pode mudar, e age com firmeza naquilo que está ao seu alcance. Ele compreende que tudo é efêmero, as dores, os prazeres, os títulos, os fracassos. E, ao reconhecer essa verdade, encontra uma paz que não depende das circunstâncias. Durante uma crise, essa postura se torna essencial. Ao invés de buscar uma resposta definitiva para o sentido da vida, o estoico busca viver com dignidade, um dia de cada vez. É nesse processo que o sentido emerge, não como algo dado, mas como algo construído. Sexta, a crise como rito de passagem. Em muitas culturas antigas, os ritos de passagem marcavam a transição entre fases da vida. A crise existencial pode ser vista assim, como um rito moderno, solitário e silencioso, que nos força a deixar para trás ilusões e assumir uma nova postura diante da existência. Os estoicos nos ensinam a acolher essa passagem com coragem. A dor é real, o desconforto é inevitável, mas também é sinal de crescimento. Assim como o ferro se fortalece ao ser forjado no fogo, a alma se fortalece ao atravessar a dúvida com coragem filosófica. A travessia não precisa ser rápida. Pode levar meses, anos. O importante é manter o compromisso com a verdade, com a integridade, com o cultivo da sabedoria. Aos poucos, o que parecia caos se transforma em clareza. E a vida, antes cinzenta, passa a ter contornos mais nítidos, não por ter todas as respostas, mas por ter uma direção. Sétima, práticas estoicas para enfrentar a crise. O estoicismo não é apenas teoria. É uma filosofia prática. Aqui estão algumas práticas que podem ser úteis durante uma crise existencial. 1. Distinguir entre o que está e o que não está sob seu controle. Essa é a base de tudo. Liste suas preocupações e classifique-as, concentre-se apenas naquelas que envolvem suas atitudes, escolhas e pensamentos. 2. Refletir diariamente, exame de consciência. Reserve um tempo ao final do dia para revisar suas ações. Você agiu com coragem? Com justiça? Onde pode melhorar? 3. Praticar a meditação sobre a morte, memento mori. Lembre-se da finitude da vida. Isso pode parecer sombrio, mas na verdade clareia as prioridades. 4. Aceitação ativa, amor fati. Em vez de resistir aos acontecimentos, aceite-os como parte da jornada. Não se trata de resignação passiva, mas de encontrar propósito mesmo no inesperado. 5. Escrever e filosofar consigo mesmo. Epicteto dizia que devemos escrever nossos pensamentos para organizar a alma. Registrar seus dilemas e reflexões pode ajudar a ver com mais clareza. 6. Buscar a companhia de ideias elevadas. Ler os clássicos, dialogar com pessoas que pensam profundamente, buscar um mestre interior. A solidão da crise pode ser preenchida com sabedoria. 8. Conclusão, a liberdade que nasce do caos. A crise existencial não precisa ser uma sentença. Ela pode ser uma semente. É um momento de questionamento profundo, mas também de liberdade, liberdade para reconstruir, redefinir, renascer. O estoicismo oferece uma base sólida para essa reconstrução, a ideia de que não importa o que o mundo nos tira, sempre resta nossa capacidade de agir com virtude. Quando tudo parece sem sentido, quando os pilares da identidade desabam, o estoico volta-se para si e pergunta: como posso viver com retidão agora? Essa pergunta simples, repetida com sinceridade, é o início da cura. O mundo externo pode continuar caótico. A crise pode demorar a passar. Mas a alma, orientada pela razão e pela virtude, encontra um novo tipo de força, silenciosa, firme, serena. E assim, da escuridão da crise, nasce uma luz, não a do sentido pronto, mas a da consciência desperta.